A ardência da palma da mão de Helena na minha bochecha queimava como fogo, mas não era nada comparado à satisfação gelada que congelaria o sangue deles quando percebessem seu maior erro. Presumindo que meu marido não estivesse em casa, o silêncio na casa parecia pesado, como uma tempestade prestes a desabar. Fiquei parada na cozinha, com as mãos trêmulas enquanto me agarrava à bancada de mármore, observando a luz da manhã que se filtrava pelas cortinas brancas. 3 anos dessa tortura, e hoje parecia diferente. Hoje, algo mudaria para sempre. Meu nome é Riley, e eu deveria estar feliz. Eu tinha tudo que a maioria das mulheres sonha. Uma bela casa com pé direito alto e lustres de cristal. Um marido que me amava profundamente. Segurança financeira que significava que eu nunca precisava me preocupar com contas ou compras de supermercado. Mas a felicidade parecia um conceito estranho quando se vivia sob constante ataque. Quando cada momento de paz podia ser destruído pelo som de uma chave na porta. O telefone fixo tocou, cortando meus pensamentos como uma lâmina. Eu sabia quem era antes mesmo de olhar o identificador de chamadas. Helena Lorenzo, minha sogra, embora a palavra soasse como veneno na minha língua. A mulher que fez da missão de sua vida destruir meu casamento desde o momento em que eu disse assim ao seu precioso filho. Olá, respondi, minha voz quase um sussurro. Riley, sua voz transbordava desdém, cada sílaba pronunciada com a precisão de alguém proferindo uma sentença de morte. Estamos indo aí. Anita e Robert estão comigo. Miles foi embora esta manhã, não foi? Meu sangue gelou. Anita, minha cunhada, filha de Helena, uma universitária de 22 anos com um coração de pedra e uma boca que cuspia veneno. Robert, meu cunhado, o filho mais novo de Helena, de 25 anos e desempregado, vivendo da generosidade do meu marido enquanto tramava minha ruína. Helena, por favor. Precisamos conversar. A linha caiu. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas e fechei os olhos. Miles havia partido de madrugada para o que deveria ser uma missão de 2 semanas na Alemanha. A vida militar significava que essas separações eram rotineiras, mas elas se tornaram meu pesadelo. No momento em que suas botas cruzaram a soleira, sua família desceu como abutres, cercando suas presas. 20 minutos. Foi o tempo que tive para me preparar para outra rodada de guerra psicológica. 20 minutos para construir muros que eles derrubariam com precisão cirúrgica, usando palavras como armas e crueldade como moeda. Caminhei pela nossa casa. Nossa casa, embora Helena agisse como se eu fosse um invasor que tivesse invadido a herança de direito do seu filho. A sala de estar era perfeita como nas revistas, com seu sofá seccional creme e mesa de centro de vidro, flores frescas dispostas com perfeição em vasos de cristal. A sala de jantar brilhava sob a luz suave do lustre que Miles me surpreendeu em nosso segundo aniversário. Cada detalhe foi escolhido com carinho. Cada canto guardava lembranças da nossa vida juntos. Mas nada disso importava quando eles estavam aqui. O som de portas de carro batendo me embrulhou o estômago. Pela janela da frente, eu os observava se aproximando como uma matilha de lobos. Helena liderava o ataque, com seus cabelos grisalhos impecavelmente penteados e seu casaco preto de grifes voaçando atrás dela como um presságio sombrio. Ela tinha 63 anos, mas se portava com a autoridade rígida de alguém que nunca ouvirá a palavra não e não pretendia começar naquele momento. Anita a seguiu, com seus cabelos loiros caindo em cascata sobre os ombros e seus olhos azuis, tão parecidos com os de Miles, frios e calculistas. Ela usava jeans rasgados e um suéter curto que gritava rebelião financiada pelo salário militar do irmão mais velho. Cada passo que dava irradiava arrogância e desprezo. Robert vinha na retaguarda, magro e carrancudo, com as mãos enfiadas nos bolsos do paletó. Sua semelhança com Miles era impressionante. O mesmo cabelo escuro, o mesmo maxilar forte. Mas enquanto as feições de Miles eram suavizadas pela gentileza e pelo amor, as de Robert eram endurecidas pelo ressentimento e pelo ciúme. A campainha tocou, embora eles tivessem chaves. Claro que tinham chaves. Helena insistira em guardar um par para emergências, embora as únicas emergências que ocorriam fossem aquelas que ela mesma criava. Abri a porta e o ataque começou imediatamente. Ora, disse Helena, passando por mim sem ser convidada, seu perfume forte impregnando o ar. Olha você brincando de casinha na casa do meu filho.
Anita passou por mim em seguida, batendo de propósito no meu ombro com força suficiente para me fazer tropeçar. Ainda fingindo ser a esposa em luto, pelo que vejo. Deve ser exaustivo fingir todo dia. Robert entrou por último, examinando a sala com os olhos como se estivesse catalogando tudo que lhe pertenceria quando conseguissem destruir meu casamento. A ardência da palma da mão de Helena na minha bochecha queimava como fogo, mas não era nada comparado à satisfação gelada que congelaria o sangue deles quando percebessem seu maior erro. Presumindo que meu marido não estivesse em casa, o silêncio na casa parecia pesado, como uma tempestade prestes a desabar. Fiquei parada na cozinha, com as mãos trêmulas enquanto me agarrava à bancada de mármore, observando a luz da manhã que se filtrava pelas cortinas brancas. 3 anos dessa tortura, e hoje parecia diferente. Hoje, algo mudaria para sempre. Meu nome é Riley, e eu deveria estar feliz. Eu tinha tudo que a maioria das mulheres sonha. Uma bela casa com pé direito alto e lustres de cristal. Um marido que me amava profundamente. Segurança financeira que significava que eu nunca precisava me preocupar com contas ou compras de supermercado. Mas a felicidade parecia um conceito estranho quando se vivia sob constante ataque. Quando cada momento de paz podia ser destruído pelo som de uma chave na porta. O telefone fixo tocou, cortando meus pensamentos como uma lâmina. Eu sabia quem era antes mesmo de olhar o identificador de chamadas. Helena Lorenzo, minha sogra, embora a palavra soasse como veneno na minha língua. A mulher que fez da missão de sua vida destruir meu casamento desde o momento em que eu disse assim ao seu precioso filho. Olá, respondi, minha voz quase um sussurro. Riley, sua voz transbordava desdém, cada sílaba pronunciada com a precisão de alguém proferindo uma sentença de morte. Estamos indo aí. Anita e Robert estão comigo. Miles foi embora esta manhã, não foi? Meu sangue gelou. Anita, minha cunhada, filha de Helena, uma universitária de 22 anos com um coração de pedra e uma boca que cuspia veneno. Robert, meu cunhado, o filho mais novo de Helena, de 25 anos e mentiroso, interrompeu Robert. Anita viu os recibos. Roupas de grife, maquiagem cara, aquele spa que você frequenta todo mês. Minha garganta apertou. O spa eram sessões de terapia com o Dr. Graham, que Miles insistiu que eu frequentasse para me ajudar a lidar com o abuso. As roupas de grife eram presentes de aniversário e bodas de ouro do meu marido. A maquiagem cara era base de farmácia para cobrir as espinhas causadas pelo estresse que me atormentavam desde o dia do nosso casamento. Esses não são? Não ouse nos contradizer, retrucou Anita, inclinando-se para a frente como uma cobra prestes a atacar. Sabemos exatamente que tipo de pessoa você é. Você prendeu Miles com sua história patética e triste sobre seus pais mortos, bancou a órfã indefesa até que ele se arrependesse o suficiente para se casar com você. A menção dos meus pais, mortos em um acidente de carro quando eu tinha 19 anos, foi como um golpe físico. Meu peito apertou, lágrimas queimaram meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Eles se alimentavam da minha dor como vampiros, ficando mais fortes a cada lágrima que extraíam. A voz de Helena tornou-se enjoativamente doce. O tom que ela usava quando desferia seus ataques mais devastadores. Querida, só estamos tentando te ajudar a enxergar a realidade. Miles é um Lorenzo. Temos uma certa posição nesta comunidade, certas expectativas. Você veio do nada. Você não é nada. E, eventualmente, ele vai perceber isso. Ele me ama, sussurrei, as palavras parecendo frágeis como asas de borboleta. Robert riu, um som áspero que ecoou pelas paredes. Amor, Riley? Você é uma conveniência. Um corpo quentinho para manter a cama dele ocupada enquanto ele está em casa. Você realmente acha que alguém como Miles, bonito, bem-sucedido, de boa família, escolheria alguém como você se tivesse opções melhores? Ele me escolheu, eu disse, minha voz ficando mais forte. Ele se casou com você porque você o manipulou, disse Anita, levantando-se da cadeira e começando a andar de um lado para o outro como um predador enjaulado. Porque você derramou lágrimas bonitas e o fez se sentir um herói resgatando a pobre órfã. Mas heróis se cansam de seus casos de caridade, Riley. Eles acordam um dia e percebem que fizeram um acordo. A sala parecia estar se fechando, as paredes se apertando a cada palavra cruel. Esse era o padrão deles.
Me isolar quando Miles se fosse. Cortar minha autoestima até que eu estivesse em carne viva e sangrando. Plantar sementes de dúvida que cresceriam como veneno em minha mente. Mas hoje foi diferente. Havia algo no ar, uma tensão que não existia antes. Uma sensação de que o jogo estava prestes a mudar. Temos provas, disse Helena de repente, com os olhos brilhando de triunfo malicioso. Meu sangue congelou. Prova de quê? Anita pegou o celular e passou os dedos pelas telas com uma lentidão teatral. Prova de que você está traindo meu irmão. O mundo se inclinou. O quê? Isso é impossível. Eu jamais faria isso. Fotos, disse Robert com satisfação e júbilo. Fotos muito comprometedoras suas com outro homem. Isso não é verdade, eu disse, levantando-me tão rápido que quase perdi o equilíbrio. Eu nunca fiquei com mais ninguém. Eu amo Miles. Nunca faria isso. Sente-se, Helena latiu. Ainda não terminamos. Mas eu não conseguia ficar sentada. Não conseguia respirar. Eles estavam se intensificando, indo além da tortura psicológica e chegando à pura invenção. Esse era o objetivo final que vinham construindo há 3 anos, fabricando evidências para destruir meu casamento de uma vez por todas. Mostrem-me essas supostas fotos, exigi, com a voz tremendo de raiva e terror. Anita sorriu, a expressão arrepiante de crueldade. Ah, vamos! Quando Miles voltar da Alemanha, mostraremos tudo a ele. Os recibos, as fotos, todas as evidências do que sua preciosa esposa realmente andou fazendo enquanto ele arriscava a vida pelo país. Você está mentindo, eu disse, desesperada. Não há fotos porque nada aconteceu. Você não pode destruir meu casamento com mentiras. Não podemos? Helena se levantou, o rosto transformado em algo monstruoso. Você acha mesmo que Miles vai acreditar em você em vez da própria família? Em vez das pessoas que o amavam muito antes de você aparecer para envenenar a vida dele? A crueldade em sua voz, a certeza absoluta de que ela conseguiria destruir tudo o que eu amava, quebrou algo dentro de mim. Por 3 anos, suportei seus ataques em silêncio, absorvi seu veneno sem revidar, deixei que me despedaçassem pedaço por pedaço porque acreditava que o amor seria suficiente, que o amor de Miles me protegeria. Mas olhando para seus rostos, a fria satisfação de Helena, a malícia alegre de Anita, o desprezo zombeteiro de Robert, percebi que eles nunca parariam. Eles continuariam a escalar, a pressionar, a torturar até conseguirem me afastar ou me levar a algo desesperador. Saia, eu disse, minha voz quase inaudível. Com licença. Helena arqueou as sobrancelhas em falsa surpresa. Eu disse, saia daqui. Minha voz ficou mais forte. Esta é a minha casa, a casa do meu marido, e eu quero que você saia. Anita riu, um som como vidro quebrando. Sua casa, Riley? Querida, esta casa pertence à família Lorenzo. Você é apenas uma hóspede temporária que abusou da hospitalidade dela. A escritura está em nome de nós dois, eu disse, erguendo o queixo. Miles e Riley Lorenzo. Tenho todo o direito de pedir que vocês saiam. Robert se afastou da lareira, o rosto escurecendo. Você se acha durão agora? Acha que pode nos enfrentar porque Miles não está aqui para te ver como você realmente é? O que eu sou, Robert? Perguntei, com algo imprudente e desesperado crescendo em meu peito. Diga-me o que eu sou. Você é um parasita, disse ele, aproximando-se. Uma sanguessuga que se agarrou ao meu irmão e o sugou desde então. Você não contribui em nada para esta família, exceto drama e despesas. Quer falar em contribuir? Rebati. Meses de raiva reprimida finalmente encontraram sua voz. Com o que exatamente você contribui, Robert? Além de morar sem pagar aluguel no apartamento que o Miles paga. Além de dirigir o carro que o Miles comprou, além de comer a comida que o dinheiro do Miles põe na sua mesa. Seu rosto ficou vermelho. Como você ousa? E você, Anita, continuei, virando-me para minha cunhada com toda a fúria que eu havia guardado. Com o que você contribui além da mensalidade da faculdade que Miles paga? Além dos seus cartões de crédito que Miles cobre, além das suas viagens de férias de primavera e das bolsas de grife que vêm do salário militar de Miles. Anita ficou boquiaberta, mas logo se fechou como uma armadilha.
Pelo menos somos uma família. Pelo menos pertencemos a este lugar. Sou a esposa dele, eu disse, as palavras ecoando com um poder que eu havia esquecido que possuía. Meu lugar é aqui, mais do que qualquer um de vocês. Helena se levantou lentamente, seu rosto uma máscara de raiva tão pura que era quase bela em sua clareza aterrorizante. Seu pequeno bastardo, disse ela, com a voz mortalmente baixa. Sua vadiazinha ingrata e inútil. Ela já estava do outro lado da sala antes que eu pudesse reagir. Com a mão erguida, o rosto contorcido por anos de ódio acumulado. O tapa atingiu minha bochecha com um som semelhante ao de um tiro. A força do tapa me fez girar e me jogar contra a parede. A dor explodiu em meu rosto, brilhante, aguda e avassaladora. Estrelas dançavam em minha visão enquanto eu pressionava a mão na bochecha em chamas, sentindo o gosto de sangue onde meus dentes haviam cortado o lábio. Mas não foi a dor física que me destruiu. Foi a percepção de que ela finalmente havia cruzado um limite sem volta. Por 3 anos, eles me torturaram com palavras, me fizeram questionar meu valor, minha sanidade e meu lugar na vida do meu marido. Mas isso foi agressão. Era uma prova real e tangível do que eles eram capazes. Anita estava rindo, um som agudo e histérico que encheu o quarto como fumaça. Meu Deus, mãe, você bateu nela de verdade. Você devia ter visto a sua cara, Riley. Você parecia tão chocada, como se não conseguisse acreditar que alguém finalmente a colocou no seu devido lugar. Robert sorriu, sua raiva anterior substituída por uma satisfação e deleite. Já era hora de alguém lhe ensinar um pouco de respeito. Endireitei-me lentamente, com as mãos ainda pressionadas contra a bochecha em chamas. E, pela primeira vez em 3 anos, não tive medo deles. Eu estava furioso. Estava mais do que furioso. Estava incandescente de raiva, incandescente com o tipo de raiva que queima o medo e deixa apenas ódio puro e cristalino. Você me bateu, eu disse, com a voz estranhamente calma. Helena se aproximou, seu rosto a centímetros do meu, sua respiração quente contra minha pele. E farei de novo se você não aprender o seu lugar. Você não é nada nesta família. Nada. Você é um erro que Miles cometeu e que vamos corrigir. Anita parou de rir, sentindo a mudança na atmosfera. A forma como o próprio ar parecia crepitar com eletricidade, mas ela não conseguiu resistir a uma última crueldade. Ela juntou saliva na boca e cuspiu diretamente no meu rosto. A umidade morna atingiu minha bochecha e começou a deslizar em direção ao meu queixo. O tempo pareceu congelar naquele momento, os 3 me encarando com expressões que variavam do choque à satisfação e à expectativa, esperando para ver como eu reagiria àquela humilhação suprema. Mas eu não estava mais olhando para eles. Eu estava olhando para além deles, em direção ao corredor, à escada, em direção ao quarto, onde uma sombra acabará de se mover atrás da porta entreaberta. A sombra de um homem em uniforme militar. A sombra do meu marido, que deveria estar em um avião para a Alemanha. A sombra de Miles Lorenzo, que acabará de testemunhar a verdadeira natureza de sua família em toda a sua glória feia e violenta. Antes de continuarmos, escreva nos comentários qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança da vida. Boa audição. A porta da frente se abriu com um clique suave que, de alguma forma, conseguiu preencher todo o cômodo. Mais alto que o tapa de Helena, mais alto que a risada de Anita, mais alto que as palavras cruéis de Robert. Miles entrou no corredor, seu rosto uma máscara de raiva controlada que eu nunca tinha visto antes. Ele ainda vestia seu uniforme de gala, o tecido azul escuro imaculado, seus botões de latão brilhando, suas fitas insígnias refletindo a luz. Ele parecia o que realmente era, um soldado, um guerreiro, alguém treinado para enfrentar inimigos e proteger o que mais importava. E naquele momento, o que mais importava era eu. O silêncio que se seguiu à sua aparição foi ensurdecedor. Helena ficou branca como giz, boquiaberta de horror. Anita cambaleou para trás, quase tropeçando na mesa de centro, o rosto perdendo toda a cor. Robert congelou como um cervo sob os faróis de um carro, sua bravata anterior evaporando como a névoa da manhã. Miles, Helena sussurrou, com a voz embargada. Você deveria estar num avião para a Alemanha.
A voz de Miles era mortalmente calma, o tom que ele usava ao instruir seus soldados antes de uma missão perigosa. A missão foi cancelada. Problemas mecânicos com o transporte. Vim para casa para surpreender minha esposa. Ele entrou na sala com passos medidos, cada passo deliberado e controlado. Seus olhos percorreram a cena. Eu, pressionada contra a parede, com a marca de uma mão queimando na bochecha e a saliva ainda escorrendo pelo rosto, eles espalhados pela sala como uma matilha de lobos apanhados em busca de sua presa. O que eu encontrei, ele continuou, com a voz ficando mais fria a cada palavra, foi minha mãe agredindo minha esposa na minha própria casa. Miles, querido, você não entende, disse Helena, seu tom de comando habitual reduzido a um apelo desesperado. Ela estava sendo desrespeitosa. Ela estava. Eu vi tudo, interrompeu Miles. Eu ouvi tudo. Cada palavra, cada acusação, cada mentira que você tem contado sobre a minha esposa. Anita tentou falar, com a voz aguda e em pânico. Miles, ela nos atacou primeiro. Ela estava dizendo coisas horríveis sobre Robert e eu, sobre como somos sanguessugas. Vocês são? Perguntou Miles, voltando toda a atenção para a irmã. Vocês são sanguessugas? A pergunta pairou no ar como uma lâmina. A boca de Anita abriu e fechou silenciosamente. Porque, do meu ponto de vista, continuou Miles, com a voz cada vez mais firme, você é um estudante universitário de 22 anos cuja mensalidade eu pago, cujo apartamento alugo, cujo carro comprei, cujos cartões de crédito eu cubro. Robert é um homem de 25 anos que não está empregado há mais de 6 meses. Que mora em uma casa que eu forneço, que dirige um carro que comprei, que come a comida que eu compro. Robert tentou interromper. Miles, cara, somos uma família e minha mãe? Miles continuou ignorando completamente o irmão. Mora numa casa cuja hipoteca eu pago, dirige um carro que comprei e tira férias financiadas pelo meu salário militar. Helena tremia agora, sua compostura completamente abalada. Você é nosso filho, nosso irmão. É natural que uma família se ajude. Socorro. Miles riu, mas não havia humor algum. É assim que você chama isso? Ficar na minha sala, agredir minha esposa, cuspir nela, chamá-la de interesseira enquanto você vive do meu dinheiro. Eu não me afastara da parede, não limpara a saliva do rosto, nem sequer tocará na minha bochecha em chamas. Fiquei paralisada, incrédula, observando meu marido se transformar em alguém que eu nunca tinha visto antes. Alguém mais duro, mais frio, mais perigoso do que o homem gentil que me abraçava à noite e sussurrava poesias em meu ouvido. Miles, por favor, implorou Helena, com lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Deixa eu explicar. Aquela garota vem te envenenando contra nós desde o começo. Ela é manipuladora. Ela é minha esposa, disse Miles, as palavras cortando seus apelos como uma espada. Ela é a mulher com quem escolhi passar a vida, a mulher com quem prometi amar, proteger e honrar, e eu tenho falhado com ela há 3 anos. Ele se virou para mim então, sua expressão dura suavizando enquanto ele observava minha aparência, a marca vermelha da mão na minha bochecha, a saliva ainda brilhando na minha pele, o jeito como eu estava pressionado contra a parede como um animal encurralado. Riley, disse ele, com a voz embargada. Meu Deus, querida, me desculpe. Ele se aproximou de mim em 3 passos rápidos, tirou um lenço do bolso e limpou delicadamente o cuspe de Anita do meu rosto. Seu toque era infinitamente terno, seus olhos transbordavam de uma dor que se igualava à minha. Eu deveria saber, sussurrou ele. Eu deveria ter percebido. Todas as vezes que cheguei em casa e você parecia diferente, mais triste. Todas as vezes que você tentou me dizer que algo estava errado e eu ignorei. Eu falhei com você. Miles, sussurrei de volta, com a voz quase inaudível. Você está aqui agora. Atrás dele, sua família se desintegrava. Helena soluçava abertamente, sua perfeita compostura destruída. Anita ofegava, com as mãos tremendo enquanto tentava processar o que estava acontecendo. Robert parecia prestes a vomitar. Miles, por favor, você tem que nos ouvir, implorou Helena. Estávamos tentando te proteger. Aquela garota. Não, disse Miles, virando-se com uma calma mortal. Não a chame assim. O nome dela é Riley.
Ela é minha esposa, e se você algum dia falar com ela com menos do que total respeito, nunca mais me verá. A ameaça pairava no ar como uma nuvem de veneno. Os soluços de Helena ficaram mais altos. Mas somos uma família, sussurrou Anita, com a voz baixa e quebrada. Vocês são família, corrigiu Miles. Mas família não agride uns aos outros. Família não aterroriza uns aos outros. Família não mente, manipula e trama para destruir os casamentos uns dos outros. Ele andava de um lado para o outro, a fachada de soldado controlado se rompendo para revelar o marido furioso por baixo. Você tem ideia do que fez? Do que a fez passar? Minha esposa, minha gentil, bondosa e amorosa esposa, tem vivido com medo em sua própria casa por sua causa. Nós nunca pretendemos. Robert começou. Você nunca quis dizer o que, rosnou Miles. Você nunca quis afastá-la. Você nunca quis fazê-la questionar se merecia amor. Você nunca quis fazê-la se sentir inútil, indesejada e com medo. A precisão de suas palavras me atingiu como golpes físicos. Ele tinha visto tudo, compreendido tudo, reconhecido a destruição sistemática que elas vinham infligindo à minha alma. Porque foi exatamente isso que você fez, continuou ele. Cada visita, cada comentário, cada pequena provocação, cada insulto e cada sugestão útil sobre como ela não era boa o suficiente para mim. Você vem torturando minha esposa há 3 anos, e eu estava cego demais para perceber. Helena tentou uma última jogada desesperada. Miles, querido, temos provas de que ela está te traindo. Anita tem fotos. Pare, disse Miles, com a voz tão fria que poderia congelar o sangue. Pare. Não há fotos porque Riley jamais me trairia. Mas mesmo que houvesse, mesmo que ela tivesse feito algo errado, isso seria entre mim e minha esposa. Isso não lhe daria o direito de agredi-la em sua própria casa. Ele caminhou até a porta da frente e a abriu, a luz do sol da tarde entrando como uma salvação. Saia, disse-lhe baixinho. Miles, começou Helena. Saia, rugiu ele, sua voz enchendo a casa com sua fúria. Saia da minha casa. Afaste-se da minha esposa e nunca mais volte. Eles se moviam como sonâmbulos, cambaleando em direção à porta em vários estados de choque e descrença. Helena ainda chorava, o rímel escorrendo pelas bochechas em rios negros. Anita olhava para trás, por cima do ombro, como se não conseguisse acreditar que aquilo estava acontecendo. Robert simplesmente caminhava, de cabeça baixa, os ombros caídos em derrota. Na soleira, Helena se virou uma última vez. Miles, por favor. Eu sou sua mãe. Você não pode simplesmente me tirar da sua vida por causa de uma garota. A porta bateu em seu rosto com tanta força que as janelas estremeceram. Miles ficou parado ali por um momento, com a testa pressionada contra a porta, a respiração ofegante. Quando ele se virou para mim, seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Riley, disse ele, atravessando a sala e me puxando para seus braços. Minha linda, forte e incrível esposa. Sinto muito. Sinto muito, muito mesmo. Eu me desintegrei naquele momento, toda a dor, o medo e a solidão de 3 anos jorrando de mim em grandes soluços ofegantes. Ele me abraçou forte, suas mãos acariciando meus cabelos, sua voz murmurando desculpas, promessas e palavras de amor. Eles nunca mais vão voltar, ele sussurrou contra meus cabelos. Nunca. Eu te prometo isso. Este é o nosso lar, o nosso santuário, e ninguém nunca mais vai te machucar aqui. Mas mesmo enquanto eu chorava em seus braços, mesmo enquanto o alívio me inundava como mel quente, eu sabia que aquilo era só o começo. Helena não desistiria facilmente. Nenhum deles desistiria. Eles tinham muito a perder. O vale-refeição, o estilo de vida, a existência confortável financiada pela generosidade de Miles. Eles tentariam revidar. Tentariam reconquistá-lo. Tentariam me pintar como a vilã que roubou seu menino de ouro de sua amorosa família. Mas eles cometeram um erro crucial. Subestimaram o amor entre Miles e eu. Presumiram que o sangue era mais forte do que os laços que havíamos forjado em 3 anos de casamento. Que a lealdade familiar triunfaria sobre o amor romântico. Eles estavam prestes a descobrir o quanto estavam errados. Na manhã seguinte, Miles estava ao telefone antes do sol nascer.
Deitei na cama e o observei andar de um lado para o outro perto da janela, de cueca boxer e uma camiseta velha do exército. Sua voz era firme e profissional, ligação após ligação. Sim, preciso falar com a administradora do imóvel. Conta Lorenzo. Não, estou rescindindo o contrato de locação do apartamento na Rua Ock. Com efeito imediato. Eu podia ouvir a surpresa na voz da mulher do outro lado da linha. Miúda, através do viva voz. Senhor, esse contrato só será renovado daqui a 8 meses. Haverá multas substanciais. Entendo. Envie-me a papelada. Ele desligou e imediatamente discou outro número. Bank of America. Sim, aqui é o Major Miles Lorenzo. Preciso fechar várias contas e cancelar alguns cartões de crédito. Chamada por chamada. Ele estava desmantelando metodicamente o sistema de apoio financeiro que havia mantido sua família à tona por anos. O apartamento em que Robert morava sem pagar aluguel desapareceu. Os cartões de crédito que Anita usava para suas compras, cancelados. As prestações do carro, os prêmios do seguro, as mesadas que mantinham Helena vivendo com conforto. Tudo terminou com a eficiência implacável de uma operação militar. Saí da cama, me enrolei no meu hobby de seda e desci as escadas para fazer café. Minha bochecha ainda doía do tapa de Helena, e a marca da mão havia escurecido e se transformado em um roxo profundo durante a noite. Mas havia uma leveza no meu peito que eu não sentia há anos. Liberdade. Pela primeira vez em 3 anos, eu me sentia livre. O café estava quase terminando de passar quando Miles desceu, com o celular finalmente mudo. Ele me abraçou por trás e me deu um beijo carinhoso no topo da cabeça. Como você está se sentindo? Ele perguntou suavemente. Como se eu pudesse respirar de novo, eu disse, virando-me em seus braços para encará-lo. Como você está se sentindo? Seu maxilar se apertou. Com raiva deles pelo que fizeram com você. De mim mesmo por deixar isso acontecer. Você não sabia. Eu deveria saber, disse-lhe com firmeza. Você é minha esposa. É meu trabalho protegê-la, e eu falhei. Mas isso acaba agora. O telefone dele vibrou com uma mensagem de texto. Ele olhou para a mensagem e sua expressão ficou sombria. Helena? Perguntei. Ele assentiu, mostrando-me a tela. Miles, por favor, me ligue. Precisamos conversar. Sei que você está chateado, mas não pode jogar fora 28 anos de família por causa de um mal-entendido. Eu sou sua mãe. Eu te amo. Mais mensagens se seguiram em rápida sucessão. Por favor, não faça isso. Pedimos desculpas. Vamos pedir desculpas a Riley. Você não pode bloquear o apartamento do Robert. Ele não tem para onde ir. Anita está chorando. Você está partindo o coração da sua irmã. Me liga. Por favor. Só me liga. Miles apagou cada mensagem sem lê-la completamente, com o rosto impassível. Haverá mais, eu disse baixinho. Eles não vão desistir facilmente. Eu sei, disse ele. Mas eu falei sério ontem. Eles nunca mais vão voltar para as nossas vidas. Como se convocados por suas palavras, a campainha tocou. Nós dois ficamos paralisados, olhando um para o outro. Eles não fariam isso, sussurrei. A expressão de Miles era sombria. Eles fariam isso? Fomos até a janela da frente e espiamos pelas persianas. A Mercedes da Helena estava estacionada na nossa entrada, e os 3 estavam na nossa varanda. Helena vestia um taier preto que a fazia parecer que estava em um funeral, com o rosto pálido e abatido. Anita segurava um buquê de flores. Minhas margaridas favoritas, que ela provavelmente tinha comprado no supermercado. Robert estava atrás deles, parecendo desconfortável e derrotado. Eles trouxeram flores, eu disse, incrédula. Eles acham que flores vão resolver isso. Miles já estava caminhando em direção à porta, mas eu o segurei pelo braço. Não, eu disse. Não abra. Não dê a eles a chance de nos machucar mais. Mas a campainha continuou tocando, seguida de batidas urgentes. Miles, a voz de Helena saiu abafada pela porta, mas claramente audível.
Por favor, filho, abra a porta. Precisamos conversar. Sentimos muito, gritou Anita. Riley. Por favor, queremos nos desculpar. Trouxemos flores. Robert acrescentou como se isso explicasse tudo. Miles olhou para mim, seus olhos fazendo uma pergunta silenciosa. Respirei fundo e assenti. Deixe-os dizer suas pazes, eu disse. Deixe-os se enforcarem com suas próprias palavras. Ele abriu a porta, mas não os convidou a entrar, permanecendo na porta como uma barreira intransponível. Vocês têm 2 minutos, disse-lhe friamente. Helena imediatamente começou a chorar de novo, com novas lágrimas escorrendo pelos olhos já avermelhados. Ah, Miles, graças a Deus. Eu estava com tanto medo de você nunca mais falar conosco. Não estou falando com você agora, disse Miles. Estou ouvindo. Há uma diferença. Anita empurrou as flores para a frente, desesperada. Estas são para Riley. Margaridas, as preferidas dela. Nós lembramos. Fiquei bem afastado da porta, perto da escada, de onde poderia recuar se necessário. Como você sabe que margaridas são minhas preferidas? Você disse isso uma vez, gaguejou Anita. No jantar. Lembra? Você disse que eles te lembravam da sua mãe. Meu sangue gelou. Eu já tinha mencionado isso exatamente uma vez, num jantar em família, 2 anos atrás, quando Helena criticou as flores baratas que Miles me trouxera. Eu as defendi dizendo que margaridas eram minhas preferidas porque minha mãe costumava colhê-las comigo quando eu era pequena. Helena revirou os olhos e fez um comentário sobre gostos simples para pessoas simples. Agora eles estavam usando essa memória, uma das minhas conexões mais preciosas com minha falecida mãe, como munição em sua campanha de manipulação. Sentimos muito, disse Helena, com a voz embargada. Sentimos muito, muito mesmo. O que aconteceu ontem foi imperdoável. Eu nunca deveria ter batido em você, Riley. E a Anita cuspindo em você foi? Ela balançou a cabeça. Estávamos errados. Completamente errados. Robert deu um passo à frente. Sabemos que erramos. Sabemos que machucamos vocês dois. Mas somos uma família. Podemos superar isso. Superar a agressão? Perguntou Miles baixinho. Superar 3 anos de abuso emocional sistemático. Não foi abuso, protestou Anita. Nós só estávamos. Estávamos te protegendo. Achamos que ela estava te usando para ganhar seu dinheiro e nós. E você o quê? A voz de Miles estava mortalmente calma. Você decidiu torturar minha esposa para afastá-la. Você decidiu tornar a vida dela miserável em sua própria casa. Você decidiu que suas suspeitas lhe davam o direito de tratá-la como lixo. Helena soluçava abertamente agora. Nós te amamos, Miles. Tudo o que fizemos, fizemos porque te amamos. Isso não é amor, eu disse, minha voz ecoando claramente do outro lado da sala. Amor não dá tapas. Amor não cospe. Amor não tenta destruir o casamento de alguém. Anita se virou para mim com um olhar desesperado. Riley, por favor, você precisa entender. Tínhamos medo de perder o Miles. Ele entrou em nossas vidas e, de repente, ficou diferente, distante. Sentimos como se estivéssemos perdendo nosso irmão, nosso filho. Então, você decidiu me tornar o inimigo, eu disse. Em vez de me conhecer, em vez de me acolher na família, você decidiu que eu era uma ameaça a ser eliminada. Sim, disse Helena, surpreendendo-me com sua honestidade. Sim, foi exatamente isso que fizemos, e estávamos errados. Podemos ver isso agora. Mas havia algo em seu tom, algo calculado e ensaiado, que me fez duvidar de sua sinceridade. Queremos consertar as coisas, disse Robert. Queremos ser uma família de verdade, todos juntos. Como é isso? Perguntou Miles. Consertando. Helena se animou, sentindo uma abertura. Poderíamos fazer terapia familiar. Todos nós. Poderíamos resolver nossos problemas com um profissional. E, enquanto isso, poderíamos começar do zero. Começar do zero. E o meu apartamento? Perguntou Robert, esperançoso.
E os cartões de crédito da Anita. Sabemos que você ficou chateado ontem, mas certamente não quer que fiquemos sem teto ou sem condições de terminar a faculdade. O verdadeiro motivo para essa apresentação foi o medo de perder o apoio financeiro. Não o remorso genuíno por suas ações. Eu também vi o momento em que Miles percebeu. A forma como sua expressão mudou de escuta cautelosa para compreensão fria. Ah, disse-lhe suavemente. Aí está. O verdadeiro motivo de você estar aqui. O rosto de Helena corou. Isso não é? Estamos aqui porque te amamos. Você está aqui porque cancelei o aluguel do Robert e os cartões de crédito da Anita, disse Miles com brutal honestidade. Você está aqui porque o dinheiro parou de entrar. Isso não é justo, protestou Anita, mas sua voz não tinha convicção. Não é? Miles deu um passo à frente e os três recuaram involuntariamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nos 3 anos desde que eu e a Riley nos casamos, quantas vezes você ligou só para saber como estávamos? Quantas vezes você nos visitou sem precisar de nada? Quantas vezes você perguntou sobre o bem-estar da Riley? O silêncio se estendeu como um fio esticado. Eu respondo por você, continuou Miles. Nenhuma. Nenhuma vez. Todos os telefonemas eram sobre dinheiro. Robert precisando de ajuda com o aluguel. Anita precisando aumentar o limite do seu crédito. Mamãe precisando de ajuda com a hipoteca. Cada visita era um ataque à minha esposa disfarçado de tempo em família. O rosto de Robert estava vermelho de raiva e vergonha. Somos sua família. É claro que recorremos a você quando precisamos de ajuda. Mas você não vem até mim quando não precisa de ajuda, ressaltou Miles. Você não liga para parabenizar a Riley quando ela é promovida no trabalho. Você não pergunta como ela está quando está doente. Você não se lembra do aniversário dela, do nosso aniversário de casamento ou de qualquer um dos marcos importantes para pessoas que realmente se importam umas com as outras. Anita estava chorando agora, com o rímel escorrendo pelas bochechas. Nós podemos mudar. Podemos ser melhores. Você teve 3 anos para melhorar, eu disse, recuperando a voz. 3 anos para me conhecer, para construir um relacionamento comigo, para me tratar como família. Em vez disso, você passou 3 anos tentando me destruir. Helena deu um passo trêmulo à frente. Riley, querida, eu sei que cometemos erros. Não me chame de querida, eu disse rispidamente. Ontem, você me chamou de interesseira, de parasita, de erro. Você me deu um tapa na minha própria casa. Você não pode me chamar de querida. O rosto dela se contraiu. Eu estava com raiva. Disse coisas que não queria dizer. Não, eu disse, minha voz ficando mais forte a cada palavra. Você disse coisas que realmente quis dizer, coisas que vinha pensando há 3 anos. A única diferença é que ontem você finalmente as disse em voz alta. Miles estava me observando com algo parecido com orgulho nos olhos, me vendo me defender de uma forma que eu nunca tinha feito antes. Eis o que vai acontecer, disse ele, voltando-se para a família. Nada muda. Robert, seu contrato de aluguel foi rescindido. Anita, seus cartões de crédito foram cancelados. Mãe, sua hipoteca agora é sua responsabilidade. Miles, por favor, começou Helena. Ainda não terminei, ele a interrompeu. Você quer consertar as coisas? Quer provar que isso é sobre amor e não sobre dinheiro? Então faça isso sem o meu apoio financeiro. Mostre-me que você pode ser uma família sem depender de mim. O rosto de Robert ficou branco. Não consigo pagar o aluguel sozinho. Não tenho um emprego que pague o suficiente. Então arrume um emprego melhor, disse Miles sem compaixão. Ou arrume colegas de quarto ou volte a morar com a mamãe. Dê um jeito. Mas eu preciso daquele apartamento para entrevistas de emprego, protestou Robert. Como vou conseguir um bom emprego se não tenho onde morar? Da mesma forma que milhões de outras pessoas fazem, respondeu Miles. Com trabalho duro e determinação. Anita estava ofegante. Não consigo pagar a faculdade sem ajuda. Vou ter que largar os estudos. Vou ter que pegar empréstimos estudantis. Você quer que eu me forme com dívidas?
Me formei com dívidas, disse Miles calmamente. Isso me motivou a me esforçar mais, a fazer escolhas melhores, a valorizar minha educação em vez de considerá-la garantida. Helena olhava entre os filhos com crescente desespero. Miles, você não pode fazer isso com eles. Eles são jovens. Eles precisam de orientação. Eles precisam de apoio. Eles precisam crescer, disse Miles com firmeza. Precisam aprender que ações têm consequências. Que não se pode tratar as pessoas como lixo e esperar ser recompensado por isso. Observei os três absorverem essa realidade. Vi o momento em que perceberam que suas lágrimas e pedidos de desculpas não iam adiantar. Quando entenderam que a vida confortável que levavam às custas de Miles havia realmente acabado. Robert foi o primeiro a explodir. A culpa é toda sua, rosnou ele, apontando um dedo acusador para mim. Você o envenenou contra nós. Você transformou nosso irmão em alguém que nem reconhecemos. Eu não precisava transformá-lo em nada, eu disse baixinho. Eu só precisava amá-lo. Amá-lo de verdade, não usá-lo. Nós o amamos, gritou Anita. Nós o amamos a vida toda. Você ama o dinheiro dele, corrigi. Você ama o que ele pode fazer por você, mas não o ama. Helena fez uma última tentativa desesperada. Miles, eu carreguei você no meu ventre por 9 meses. Eu te criei. Eu me sacrifiquei por você. Eu te dei tudo. Isso não significa nada? A expressão de Miles se suavizou um pouco. E por um momento, pensei que ela pudesse ter encontrado as palavras certas para alcançá-lo. Mas então ele balançou a cabeça. Significa tudo, mãe. É por isso que dói tanto. Você me deu a vida. Você me criou para ser um bom homem. Você me ensinou o que é certo e o que é errado. E então você usou toda essa história, todo esse amor para justificar tratar minha esposa como inimiga. A voz dele falhou um pouco. Você me fez escolher entre você e ela. E talvez se tivesse sido mais gentil, talvez se tivesse tentado construir um relacionamento com ela em vez de destruí-la, eu não teria precisado escolher. O rosto de Helena ficou pálido quando ela compreendeu todas as implicações. Escolha. Miles, você não precisa escolher. Eu já escolhi, disse-lhe baixinho. Eu a escolhi no dia em que me casei com ela. Só me esqueci disso por um tempo, e deixei você fazê-la pagar pela minha confusão. Ele começou a fechar a porta, mas Robert se lançou para frente, o desespero deixando imprudente. Espere, e o dia de ação de graças, o Natal, as tradições familiares? Você não pode simplesmente jogar fora 28 anos de família. Você jogou tudo fora, disse Miles, tristemente. Quando decidiu que machucar a Riley era aceitável, quando decidiu que seu conforto era mais importante do que o bem-estar dela, você jogou fora a nossa família, não a mim. A porta se fechou com um clique suave, seguido imediatamente por batidas frenéticas e gritos abafados. Miles, por favor, não faça isso. Pedimos desculpas. Pedimos desculpas mesmo. Abra a porta. Somos sua família. Ficamos no saguão ouvindo-os gritar e implorar do lado de fora da nossa casa. E eu senti algo que não sentia há 3 anos. Segurança total. Eles continuarão tentando, eu disse depois que suas vozes finalmente sumiram e ouvimos o carro se afastando. Eu sei, respondeu Miles, me puxando para seus braços. Mas não importa. Estamos nos mudando. Olhei para ele, surpresa. Vai se mudar? Fiquei pensando nisso a noite toda, disse ele. Esta casa tem muitas lembranças ruins para você agora. Muitos lugares onde te machucaram. Quero que a gente comece do zero. Um lugar onde eles não possam nos encontrar. Um lugar onde você possa se sentir segura. Meus olhos se encheram de lágrimas. Você faria isso. Sairia desta casa. Esta casa é só paredes e janelas, disse ele, segurando meu rosto delicadamente. Lar é onde você estiver. 6 semanas depois, estávamos desempacotando caixas em nossa nova casa, a 3 estados de distância. Uma aconchegante casa colonial com uma varanda envolvente e um jardim pelo qual me apaixonei imediatamente.
Miles havia solicitado uma transferência para uma base mais próxima da costa leste, e sua reputação o precedia. A nova tarefa chegou em tempo recorde. Eu estava arrumando livros nas prateleiras da sala quando meu telefone tocou. O número era estranho, mas atendi mesmo assim. Alô? Silêncio por um momento, então a voz de Helena, mais baixa e frágil do que eu jamais ouvirá. Riley, por favor, não desligue. Eu deveria ter desligado imediatamente. Deveria ter bloqueado o número e esquecido que ela existia. Mas havia algo no tom dela que me fez hesitar. O que você quer, Helena? Eu. Ela respirou fundo, trêmula. Eu perdi a casa. Afundei no sofá e o livro que eu segurava caiu no chão. O quê? Eu não conseguiria pagar a hipoteca sem a ajuda do Miles. O banco executou a hipoteca na semana passada. Estou hospedado em um motel. Apesar de tudo o que ela tinha feito comigo, senti uma pontada de compaixão. Helena, sinto muito, mas... Anita teve que abandonar a faculdade, continuou ela, com a voz embargada. Ela está trabalhando em um restaurante agora, tentando juntar dinheiro para a faculdade comunitária. E Robert foi despejado. Ele está dormindo nos sofás dos amigos. Cada informação me atingiu como um pequeno peso no peito. Eu queria que eles enfrentassem as consequências de suas ações. Mas ouvir sobre o sofrimento real deles me fez sentir vazio, em vez de justificado. Por que você está me contando isso? Perguntei baixinho. Porque preciso que você peça ajuda ao Miles, disse ela. E lá estava. O verdadeiro motivo da ligação. Eu sei que ele não atende minhas ligações. Sei que ele bloqueou todos nós, mas ele pode ouvir você. Helena, por favor, implorou ela. Abandonou toda a pretensão de dignidade. Tenho 63 anos e moro num quarto de motel com cheiro de cigarro e desespero. Anita tem 22 anos e suas mãos estão rachadas de tanto lavar louça 12 horas por dia. Robert dorme no carro algumas noites. Fechei os olhos, sentindo o peso do desespero deles através da linha telefônica. Estávamos errados, continuou Helena, com a voz quase um sussurro. Tão errados sobre tudo. Sobre você. Sobre o tipo de pessoa que você é. Sobre o que você significava para Miles. Destruímos nossa família por ciúme, medo e estupidez. Sim, você fez, eu disse calmamente. Mas você poderia consertar isso, disse ela, com a esperança transbordando em sua voz. Você poderia conversar com Miles, convencê-lo a nos dar outra chance. Você é a esposa dele. Ele te ama. Ele vai te ouvir. Fiquei em silêncio por um longo momento, processando suas palavras, sentindo o estranho poder de ter o destino delas em minhas mãos. Sabe o que é engraçado? Eu disse finalmente. O que? Por 3 anos, você me disse que eu era interesseira. Você me acusou de usar o Miles para ganhar dinheiro, de ser uma parasita que não contribuía em nada para o relacionamento. Mas agora você quer que eu use minha influência sobre ele para reaver seu dinheiro. Helena ficou quieta. Você está me pedindo para fazer exatamente o que sempre me acusou de fazer, manipular meu marido para obter ganhos financeiros. A única diferença é que você quer que o dinheiro vá para você e não para mim. Isso não é? Isso não é a mesma coisa, disse Helena fracamente. Não é? Perguntei. Você quer que eu use meu relacionamento com o Miles para te beneficiar financeiramente? Como isso é diferente do que você alegou que eu estava fazendo? Ela não tinha resposta. A verdade é a seguinte, Helena, continuei. Eu nunca quis o dinheiro do Miles. Me apaixonei por um homem que por acaso era bem-sucedido, mas eu o teria amado tanto quanto se ele fosse professor, mecânico ou trabalhasse em um supermercado. Casei com ele porque ele me fazia rir. Porque ele me abraçava quando eu chorava. Porque ele me olhava como se eu fosse a mulher mais linda do mundo. Minha voz ficou mais forte. Mas você nunca viu isso. Você nunca viu como ele sorria quando falava de mim, ou como ele tocava meu rosto delicadamente quando pensava que ninguém estava olhando, ou como ele acordava cedo para me fazer café do jeito que eu gostava. Tudo o que você viu foi uma mulher que não se encaixava na sua imagem do que a esposa dele deveria ser. Agora sabemos disso, sussurrou Helena. Agora podemos ver.
Não, não pode, eu disse, triste. Você ainda não entendeu. Você não está ligando porque teve uma grande revelação sobre amor, família ou o quanto me tratou mal. Você está ligando porque está falido, desesperado e precisa de dinheiro. Riley, por favor. Se Miles nunca tivesse te cortado relações, se você ainda estivesse morando confortavelmente na sua casa com Robert no apartamento dele e Anita na irmandade dela, você estaria me ligando agora? Estaria se desculpando e admitindo que errou? O silêncio se prolongou por tanto tempo que me perguntei se ela havia desligado. Não, ela finalmente sussurrou. Provavelmente não. Obrigada pela sua honestidade, eu disse. Mas é exatamente por isso que não posso te ajudar. Então, você vai nos deixar sofrer? Vai deixar o Robert morar no carro, a Anita trabalhar até a morte num restaurante e eu apodrecer num quarto de motel. Não vou deixar você fazer nada, eu disse com firmeza. Suas escolhas te levaram aonde você está agora. Sua decisão de me tratar como inimiga, de tentar destruir meu casamento, de priorizar seu conforto em detrimento do meu bem-estar. Essas escolhas têm consequências. Somos uma família, ela disse desesperadamente. Não, eu disse baixinho. Você deixou bem claro que eu nunca fui da sua família. Eu era uma intrusa, um erro, um problema a ser resolvido. E agora que você precisa de algo de mim, de repente eu deveria ser da sua família. Helena chorava abertamente agora. Eu sei que não merecemos sua ajuda. Sei que fomos cruéis, horríveis e errados em tudo, mas, por favor, Riley, por favor, não deixe que o orgulho e a raiva destruam o que resta desta família. Não vou destruir nada, eu disse. Só não vou consertar o que você quebrou. Eu podia ouvi-la respirando pesadamente do outro lado da linha. Tem mais uma coisa, ela disse finalmente. O que? Robert perdeu o emprego no armazém. Não por causa do despejo, por causa do Miles. Meu sangue gelou. O que você quer dizer? Miles ligou para o chefe do Robert. Contou o que o Robert tinha feito, como ele tinha tratado você. O chefe disse que não queria esse tipo de pessoa trabalhando para ele. Senti como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Miles não tinha me contado que tinha feito isso. Tem certeza? Perguntei. O chefe do Robert contou diretamente a ele. Disse que o Major Lorenzo ligou e explicou a situação. Disse que achava que a empresa deveria saber que tipo de caráter o Robert realmente tinha. Uma mistura de emoções me inundou. Chocada por Miles ter ido tão longe. Satisfação por Robert estar enfrentando consequências reais e preocupação de que meu marido estivesse se vingando de algo que eu nem sabia. Preciso ir, eu disse. Riley, espere. Desliguei. Miles chegou em casa uma hora depois e me encontrou sentado à mesa da cozinha olhando para o meu celular. Oi, linda, disse ele, inclinando-se para beijar o topo da minha cabeça. Como foi seu dia? Desempacotou mais coisas? Você ligou para o chefe do Robert? Perguntei sem rodeios. Ele congelou, os lábios ainda pressionados contra meus cabelos. Lentamente, endireitou-se, com a expressão cautelosa. Helena ligou para você. Responda a pergunta, eu disse. Você ligou para o chefe do Robert? Ele ficou em silêncio por um longo momento, depois puxou a cadeira ao meu lado e sentou-se. Sim, disse ele baixinho. Eu fiz. Por que você não me contou? Porque eu sabia que você tentaria me convencer do contrário, disse ele. Porque, apesar de tudo que fizeram com você, você ainda tem um coração bondoso, e eu sabia que você não ia querer que eu destruísse a carreira dele. Ele estava certo e nós dois sabíamos disso. Miles, fazer com que ele fosse demitido. Ele foi demitido, interrompeu Miles. Eu simplesmente contei ao chefe dele a verdade sobre o tipo de pessoa que Robert é. O chefe dele tomou a decisão com base nessa informação. Mas você sabia o que aconteceria. Você sabia que ele seria demitido. Sim, disse Miles sem se desculpar. Eu sabia e fiz mesmo assim. Olhei para ele e vi uma dureza em seus olhos que me lembrou do dia em que ele expulsou sua família de casa. O que mais você fez? Perguntei baixinho. Ele olhou para as mãos. A faculdade da Anita descobriu por que as mensalidades dela foram suspensas.
Quando ligaram para verificar a situação financeira dela, contei a eles sobre o comportamento dela com você. Eles revogaram a matrícula dela. Fiquei boquiaberto. Miles. E liguei para a administradora de imóveis onde Helena estava tentando alugar o imóvel. Garanti que eles soubessem que ela havia sido despejada por falta de pagamento. Você garantiu que ela não encontrasse um lugar para morar, eu disse, mal conseguindo processar o que estava ouvindo. Eu me certifiquei de que ela enfrentasse as consequências de seus atos, corrigiu ele. Assim como Anita e Robert estão enfrentando as consequências. Levantei-me abruptamente, andando de um lado para o outro da janela. Eles estão desesperados, eu disse. Helena está morando em um motel. Anita está trabalhando em uma lanchonete. Robert está dormindo no carro. Ótimo, disse Miles friamente. Talvez agora eles entendam como é ter a segurança retirada e se sentirem impotentes e com medo. Este não é você, eu disse, virando-me para encará-lo. Este não é o homem com quem me casei. Você é gentil, generoso e perdoador. Você não destrói as pessoas. Eu não destruo pessoas inocentes, disse ele, levantando-se para me encarar. Mas elas não são inocentes, Riley. Elas te torturaram por 3 anos. Fizeram você questionar seu valor, te fizeram sentir medo em sua própria casa, te fizeram sentir-se indesejada e sem amor. A voz dele ficou mais dura. Eles te esbofetearam. Cuspiram em você. Tentaram destruir nosso casamento com mentiras e manipulação. Então, não sinto pena deles. Sinto que a justiça finalmente está sendo feita. Olhei para ele, vendo o homem que eu amo transformado pela raiva e pelo sentimento de proteção em alguém que eu mal reconhecia. O que acontece agora? Perguntei baixinho. Até onde isso vai? Até onde for preciso, disse ele. Até que eles realmente entendam a dor que causaram a você. Até que eles saibam o que é se sentir impotente, com medo e desesperado. E depois? Eles entendem. E depois? Viveremos felizes para sempre? Voltaremos a ser uma família? Miles ficou em silêncio por um longo tempo. Não sei, admitiu finalmente. Talvez. Ou talvez algumas coisas estejam quebradas demais para consertar. Naquela noite, fiquei acordada ouvindo Miles respirar ao meu lado, pensando na voz desesperada de Helena ao telefone, nas mãos rachadas de Anita lavando louça, em Robert dormindo no carro. Eu queria que eles enfrentassem as consequências de suas ações. Eu queria que eles entendessem o que me fizeram passar. Mas ver meu gentil marido se transformar em um instrumento de vingança metódica foi quase tão assustador quanto o abuso original que sofreram. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Liguei de volta para Helena. Riley. Sua voz estava rouca de sono e esperança. Ah, graças a Deus. Eu sabia que você iria. Não estou ligando para te ajudar, interrompi. Estou ligando para te dar um conselho. A esperança desapareceu de sua voz. Ah! Pare de me ligar. Pare de tentar falar com o Miles. Pare de procurar maneiras de contornar as consequências dos seus atos. Mas Riley. Ainda não terminei, eu disse com firmeza. Quer saber como consertar isso? Como talvez um dia ter um relacionamento com seu filho novamente? Sim, ela sussurrou. Prove que você mudou. Não para ter seu dinheiro de volta, não para ter sua casa de volta. Não para ter nada de volta. Prove que você se tornou uma pessoa melhor porque é a coisa certa a fazer. Como? Consigam empregos. Todos vocês. Trabalhem duro, paguem suas próprias contas, construam suas próprias vidas sem depender do dinheiro do Miles. Mostrem a ele que vocês podem se orgulhar de quem são, em vez de se orgulharem apenas do que lhe oferece. Helena ficou quieta. E o mais importante, continuei, aprenda a se importar genuinamente com os outros. Seja voluntário em um abrigo, ajude pessoas que estão passando por dificuldades, torne-se o tipo de pessoa que jamais sonharia em abusar de alguém como você abusou de mim. E se fizermos tudo isso, se mudarmos, então talvez em alguns anos, quando Miles estiver pronto, quando eu estiver pronto, quando pudermos confiar que você realmente mudou e não está apenas fingindo conseguir o que quer, talvez possamos tentar construir algo novo.
Há alguns anos, a voz de Helena falhou. Ou nunca, eu disse honestamente. Essa é a realidade, Helena. Você pode ter nos perdido para sempre, e se for esse o caso, terá que encontrar um jeito de conviver com isso. Desliguei antes que ela pudesse responder. 2 anos depois, recebemos uma carta. Não um telefonema, nem um apelo desesperado, mas uma simples carta escrita à mão, endereçada a Miles e a mim. Lá dentro, havia uma única fotografia. Anita, de uniforme de enfermagem, estava ao lado de Robert, de uniforme de mecânico, com Helena entre eles, vestindo as roupas simples de quem ganhava a vida trabalhando. Todos sorriam, mas era diferente dos sorrisos confortáveis e autoritários de que eu me lembrava. Esses sorrisos pareciam merecidos. A carta era breve. Miles e Riley, não esperamos perdão. Não esperamos nada. Só queríamos que vocês soubessem que estamos tentando nos tornar pessoas melhores. Anita se formou em enfermagem no mês passado. Robert trabalha na mesma oficina há 18 meses e acabou de ser promovido a gerente assistente. Tenho limpado escritórios à noite e feito trabalho voluntário em um abrigo para mulheres durante o dia. Pensamos em vocês dois todos os dias. Esperamos que estejam felizes. Com amor, Helena, Anita e Robert. Miles leu a carta 2 vezes e depois a entregou para mim sem comentários. O que você acha? Perguntei. Eu acho, disse-ele lentamente, que talvez algumas pessoas possam mudar. Com tempo suficiente e consequências suficientes. Você quer vê-los? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Talvez um dia, quando eu estiver pronto, quando você estiver pronto, quando pudermos confiar que esta não é apenas mais uma apresentação. Assenti, entendendo completamente. Guardamos a carta, mas não respondemos. Ainda não. Talvez nunca, mas pela primeira vez em anos, a possibilidade de perdão não parecia impossível. Apenas distante. Muito distante. E isso bastava por enquanto. Nossa nova casa estava cheia de risos e amor. E do tipo de paz que vem de saber que você está seguro. Miles havia retornado ao homem gentil e bondoso por quem eu havia me apaixonado. Embora houvesse uma força nele agora que não existia antes. A força de alguém que aprendeu a diferença entre ser gentil e ser um capacho. Construímos juntos uma vida inteiramente nossa, livre da influência venenosa de pessoas que confundiam medo com amor e controle com família. E nos momentos tranquilos das nossas noites tranquilas, quando Miles me abraçava forte e sussurrava que me amava, eu sabia que às vezes a maior vingança não é destruir seus inimigos. Às vezes, é simplesmente se recusar a deixá-los te destruir. Às vezes, é construir algo tão belo, tão forte, tão cheio de amor genuíno que o ódio deles não consegue tocar. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é ir embora e criar uma vida muito melhor do que a que tentaram te dar, a ponto de a perda deles se tornar inegável. Não vencemos destruindo-os, mas recusando-nos a ser destruídos. E essa vitória, silenciosa, privada e inabalável, foi mais satisfatória do que qualquer vingança jamais poderia proporcionar.